Capítulo 5. Cristão encontra-se com intérprete. Cristão continuou seu caminho até chegar à casa de intérprete, onde bateu à porta várias vezes. Por fim, alguém apareceu, perguntando quem ele era. Cristão identificou-se. Sou um viajante, senhor. Um conhecido do bom homem desta casa enviou-me aqui para o meu próprio bem. Gostaria, pois, de falar com o dono da casa. Então o homem foi lá dentro chamar o dono da casa, que logo depois apareceu para falar com o cristão, perguntando-lhe o que queria. Cristão: Senhor, venho da cidade da destruição e dirijo-me ao monte Sião. O homem que fica à porta me disse no início deste caminho que se eu aqui batesse, o Senhor me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam proveitosas na jornada. Intérprete: entre, vou lhe mostrar algo que lhe será proveitoso. Mandou então seu servo acender a vela e fez sinal para cristão o acompanhar. Levou-o a um aposento e mandou o servo abrir a porta. Feito isso, cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era assim a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos trazia o melhor dos livros, a lei da verdade que lhe está escrita nos lábios. O mundo estava às suas costas. Pela postura parecia apelar aos homens, e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Cristão: o que isso significa? Intérprete: o homem cuja figura você está vendo é um dentre 1000. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los, ele mesmo, depois. E se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às suas costas e uma coroa pendurada de sua cabeça, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao meu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, continuou ele, mostrar-lhe-ei primeiro este quadro, porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que você talvez encontre pelo seu caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que ele lhe mostrar. Guarde bem o que você viu, para que não o encontre durante a sua jornada alguém que finja estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Então o intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala bem grande, cheia de poeira, pois jamais era varrida. Depois de examiná-la, o intérprete mandou um homem varrê-la. Ora, começando ele a varrer, o pó ergueu-se tão abundantemente que cristão quase sufocou. Disse então o intérprete a um jovem que estava ali ao lado: traga água e borrife um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa com alegria. Cristão: o que isso significa? Intérprete: esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é seu pecado original e as corrupções mais íntimas que macularam todo o homem. Aquele que começou a varrer primeiro é a lei, mas a que trouxe água e a borrifou é o Evangelho. Ora, você mesmo viu que assim que o homem começou a varrer, a poeira levantou, tornando impossível limpar a sala. Você quase sufocou. Isso foi para mostrar-lhe que a lei, em vez de limpar pela sua ação, o pecado do coração, na verdade, o faz reviver, o fortalece e o amplia na alma, ainda que o revele e proíba.
pois não dá força para que seja subjugado. Depois disse ainda: você viu a jovem borrifar a sala com água, podendo então limpá-la com satisfação? Isso é para mostrar-lhe que quando o Evangelho entra no coração, com sua influência doce e inestimável, o pecado é conquistado e subjugado, da mesma forma como você viu a jovem fazer baixar a poeira, borrifando o chão com a água. A alma se faz limpa pela fé, preparando-se consequentemente para que o Rei da Glória a habite. Vi ainda em meu sonho que intérprete tomou o cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quarto apertado, onde se viam 2 menininhos sentados, cada qual em uma cadeira. O nome do mais velho era Paixão e o outro se chamava Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. Então perguntou o cristão: qual é o motivo do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ele espere, que as melhores coisas lhe virão no início do ano que vem, mas ele as quer agora. Paciência, no entanto, se dispôs a aguardar. Vi então que alguém se aproximou de Paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro a seus pés. Ele o tomou, alegrou-se e ainda riu-se da Paciência zombreteiro. Continuei a observar e notei que Paixão logo dissipou tudo. Nada lhe restou senão farrapos. Explique-me melhor esse assunto, pediu o cristão à intérprete. Intérprete: esses 2 meninos são simbólicos. Paixão representa os homens deste mundo e Paciência, os homens do mundo que há de vir. Pois como você está vendo aqui, Paixão quer tudo agora, esse ano, ou seja, neste mundo. São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo vindouro, para receber o seu quinhão de benefícios. O provérbio mais vale um pássaro na mão que 2 voando tem para eles mais autoridade que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que há de vir. Mas, como você mesmo viu, Paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou agora senão farrapos. Assim acontecerá aos homens deste tipo no fim do mundo. Cristão: agora vejo que Paciência exibe a sabedoria mais perfeita, e isso por 2 razões. Primeiro, porque aguarda as melhores coisas, e segundo, porque também terá a glória, enquanto ao outro nada restará, senão farrapos. Intérprete: você pode acrescentar ainda esta outra: a glória do mundo vindouro jamais se gastará, mas as daqui subitamente passam. Sendo assim, Paixão não teve tanto motivo para rir de Paciência, só por ter recebido as boas coisas primeiro. Quanto à Paciência, terá de rir-se de Paixão por receber as melhores coisas por último, pois o primeiro precisa dar lugar ao último, já que o último também terá a sua hora. O último, porém, não cede o lugar a ninguém, pois não há quem venha depois dele. Aquele, portanto, que recebe primeiro o seu quinhão, deve, sem dúvida, ter a oportunidade de gastá-lo, porém aquele que recebe a sua porção por último, a terá para sempre. Logo, disse do rico: durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lucas 16, 25. Cristão: então percebo que não é melhor cobiçar as coisas que hoje existem, mas esperar pelas que virão. Intérprete: você diz a verdade. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Ainda assim, como as coisas presentes e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas que virão e o sentido
carnal são tão estranhos um para o outro, é natural que aqueles se tornem tão rapidamente amigos e que a distância entre eles se mantenha. Então vi em meu sonho que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde se via uma fogueira ardente diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira, com a intenção de apagá-la. Mas a chama aumentava e ficava cada vez mais quente. O que isso significa? Perguntou o Cristão. Essa fogueira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga água tenta apagá-la e extingui-la. É o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então ele o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou: o que isso significa? Esse é Cristo, que continuamente, com o óleo de sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração e por meio dessa obra, a despeito de tudo o que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Vi também que o intérprete tomou-o novamente pela mão, levando-o até um lugar agradável, onde se erguia um impotente castelo, belo de admirar. Cristão exultou diante da visão. Viu ele também que no terraço do castelo algumas pessoas caminhavam vestidas todas de ouro. Podemos entrar? Perguntou o Cristão. Intérprete então o tomou pela mão e levou até a porta do castelo. E eis que à porta havia um grande ajuntamento de homens, todos desejosos de entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem, a pouca distância da porta, ao lado de uma mesinha. E sobre esta se via um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daqueles que haveriam de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando a armadura, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano a qual que pudessem aqueles que tentassem entrar. Cristão ficou absorto. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado, escrevendo, e disse: anote o meu nome, Senhor. Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça. Avançando rumo à porta contra os homens armados, que sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmurecer, e mesmo caído golpeava e talhava ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos dos homens que tentavam evitar a sua entrada, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no palácio. Viu-se então uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos 3 mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: entre, entre, glória que você terá para sempre. Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: na verdade, acho que já sei o que significa isso. Agora deixe-me seguir adiante. Não, fique aqui, exclamou o intérprete, até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho. Então o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se viu um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com os olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava como se trouxesse ao coração amargura. Disse Cristão: o que isso significa? Intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem.
O que você é? Perguntou o cristão. Sou o que antes não era, respondeu o homem. Cristão. O que você era? O homem. Antes eu era um professor formoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial e até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria. Cristão. Sim, mas o que você é agora? Homem. Hoje sou um homem desesperado e no desespero estou preso, como nessa grade de ferro. Não posso sair. Já não posso mais. Cristão. Mas como é que você chegou a essa condição? Homem. Deixei de vigiar, de me manter sóbrio, larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso me arrepender. Mas então não há esperança para um homem como esse? Disse cristão à intérprete. Pergunte a ele. Cristão. Então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessa grade de ferro em desespero? Homem. Esperança nenhuma. Cristão. Por quê? Se o Filho do Bem-aventurado é especialmente misericordioso? Homem. Eu o crucifiquei de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa. Desdenhei da sua justiça. Tive o seu sangue como coisa ímpia. Ultrajei o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Portanto, distanciei-me de todas as promessas e agora nada me resta, senão ameaças, terríveis ameaças, temíveis ameaças de segura condenação e feroz indignação, que me devorarão como a um adversário. Cristão. Por que razão você se deixou cair em tal estado? Homem. Pelas paixões, pelos prazeres e proveitos deste mundo. E ao gozá-los, prometi a mim mesmo muitos deleites. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como um verme ardente. Cristão. Mas você não pode se arrepender e voltar atrás? Homem. Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, Ele mesmo me trancou atrás dessas grades de ferro. E nem todos os homens do mundo podem me libertar. Eternidade, eternidade. Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Lembre-se da miséria deste homem, que isso lhe sirva de alerta incessante, disse intérprete a cristão. Cristão, bem, isso é terrível. Deus me ajude a vigiar, a ter cometimento e a orar para evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retomar o meu caminho? Intérprete, espere. Quero lhe mostrar ainda outra coisa. Depois, poderá seguir o seu caminho. Assim, novamente, ele tomou o cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e, vestindo as roupas, tremia e estremecia. Admirando-se cristão. Por que este homem treme tanto? Intérprete mandou que o homem contasse a cristão por que agia assim. Ele tomou a palavra e disse: Esta noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficaram profundamente negros. Também trovejava e relampejava, de modo muito terrível, tanto que entrei em agonia.
Em meu sonho, ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira estranha. Ouvi depois um grande clangor de trombetas. E vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes. Assim como também os céus. Ouvi então uma voz que dizia: levantai, mortos, e venham ao juízo. Diante disso, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostravam incrivelmente contentes e olhando para o alto. Alguns, apavorados, se escondiam sobre as montanhas. Então olhei para o homem que estava sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo para junto de si. Porém, por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma distância conveniente entre ele e os outros, como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Também ouvi, continuou ele, forte clamor proclamar aos que serviam o homem sentado nas nuvens: ajuntem-o, joio, a palha e o restolho, e lance tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu me encontrava. E lá dentro jorravam brasas ardentes e fumaças acompanhadas de som horripilantes. As mesmas pessoas se disse: recolham o trigo no meio do celeiro. Lucas 3,17, Mateus 3,12. Com isso vi muitos seres arrebatados e alçados às nuvens. Mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder, mas não consegui, pois o homem sobre as nuvens não tirava os olhos de mim. Meus pecados também me vieram à mente, e a minha consciência me acusava a cada passo. Foi aí que acordei. Cristão. Mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? Homem. Ora, pensei que o dia do juízo chegara e que eu não estava pronto para ele. Mas isso muito me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás. Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me afligia no íntimo. E enquanto eu pensava essas coisas, o juiz não tirava os olhos de mim, revelando indignação no seu semblante. Em seguida, a intérprete disse a Cristão: você já refletiu sobre todas essas coisas? Cristão: já, e elas me incutem esperança e medo. Intérprete: bom, lembre-se bem de tudo isso, para que lhe seja espinho na carne, que o faça avançar pelo caminho que você deve seguir. Então, Cristão foi se aprontar para retomar a jornada, mas intérprete ainda lhe disse: o Consolador esteja sempre com você, bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduz à cidade. Assim partiu o cristão dizendo: coisas raras e proveitosas vi, coisas agradáveis e temíveis. É o que vi aqui. Me fortaleça naquilo que me propus fazer, que eu nelas pondere para compreender, porque me foram mostradas, e que seja eu, ó bom intérprete, grato aos conselhos teu.